Em um mundo onde os deuses observam de longe e demônios reinam na escuridão, um grupo de guerreiros embarca em uma jornada perigosa em busca das escrituras sagradas. Liderados pelo impetuoso Sun Wukong, o Rei Macaco, eles enfrentarão não apenas monstros cruéis, mas também provações divinas que testarão sua fé, coragem e lealdade. Prepare-se para uma história cheia de batalhas épicas, sacrifícios inesperados e revelações surpreendentes, onde cada passo pode ser o último. Essa é a lenda de Sun Wukong e a Montanha Situ. A história começa mostrando uma mulher chamada Xia Wu pendurada em uma árvore. Não muito tempo depois, aparece um demônio. Acontece que Xiao era uma isca preparada por seu pai para capturar o demônio que estava aterrorizando a vila. No entanto, depois de capturá-lo, o demônio de repente se rebela. Uma confusão se inicia quando a fera escapa, avançando sem hesitação. Xiao tenta fugir, mas acaba encurralada em um beco sem saída, à beira de um despenhadeiro. A fera ataca impiedosamente, mas seu irmão surge a tempo, sacrificando-se para salvá-la. Em outro lugar, aparecem os protagonistas. Sun Wukong, o Rei Macaco, Jubaji, o Porco, Cao Wujing e o monge Tang San Kang, que os leva para o oeste em busca das escrituras sagradas. Enquanto caminhavam, eles chegam a uma vila chamada Vila Sem Limites. Sun Wukong pergunta se há pessoas na vila ou não. De repente, eles descobrem que essa é a vila onde Xiao mora. Ao ver os 3 demônios, Xiao declara que sua vila não permite a entrada deles. Os demônios então lançam flechas contra eles, mas Wukong as bloqueia facilmente e as destrói antes que atinjam o monge Tang. Quando a situação se intensifica, surge um demônio correndo em direção à vila. Wukong, com medo de que o demônio machuque seu mestre, intervém rapidamente. O demônio se apresenta como o Rei Leão Verde. Wukong o derrota com seu bastão mágico. Com a derrota do Rei Leão, Xiao muda completamente de atitude e convida o monge e seus guardiões para um grande banquete. No entanto, Wukong suspeita que a comida foi preparada para enganá-los e depois assá-los como refeição. Baji e Wujing, assustados, param de comer imediatamente. O monge Tang, tentando evitar um mal-entendido, pergunta seriamente a Xiao sobre o que está acontecendo. Antes que ela pudesse explicar, um ancião da vila começa a falar. Ele revela que o lugar é uma montanha chamada Situ, com 800 milhas de extensão, habitada por agricultores e caçadores. O ancião conta que, alguns anos atrás, os animais eram pacíficos, mas começaram a se transformar em monstros e depois em demônios devoradores de humanos. Esses demônios eram liderados por 3 reis, o Leão Verde, o Elefante e o Avestruz. A população da montanha começou a diminuir gradualmente. Como filha do chefe da vila, Xiao assumiu a responsabilidade de proteger o povo. Durante uma caçada ao demônio elefante, seu irmão foi capturado. O ancião sabia muitos detalhes, levantando suspeitas em Wukong e Baji. Eles desconfiam que ele não seja um humano comum. Percebendo que sua identidade foi descoberta, o ancião revela ser um mensageiro dos céus enviado para alertar o monge Tang sobre os demônios. O mensageiro explica que foi enviado para pedir a ajuda deles contra os demônios. No entanto, Wukong, irritado com os habitantes do céu, tenta convencer os outros a partirem imediatamente. O mensageiro tenta impedi-lo, dizendo que Wukong é a pessoa certa para lidar com a missão. Porém, Wukong recusa, afirmando que sua única tarefa era proteger o monge Tang durante a jornada ao oeste em busca das escrituras sagradas. Sem saber mais como convencer Wukong, o mensageiro começa a apelar para os outros membros do grupo, incluindo Baji, que fica indeciso. Baji decide seguir a vontade dos outros discípulos, sem aceitar nem recusar diretamente a missão. Antes de partir, o mensageiro revela que uma reunião de milhares de demônios está prestes a acontecer. Xiao, ao ouvir isso, se ajoelha diante de Wukong em um ato de desespero. Ela é seguida pelos outros moradores da vila, que imploram por ajuda. À noite, Baji e Wujing discutem se devem ou não ajudar a vila. O monge Tang oferece conselhos com sabedoria, deixando a decisão final para seus discípulos. Wukong, tocado pelos pedidos de Xiao e dos moradores, decide enfrentar os demônios sozinho, o que deixa o monge Tang orgulhoso. Durante a conversa, Xiao informa que pretende ir ao covil dos demônios na manhã seguinte para tentar resgatar os moradores capturados. Ela pede que, caso não volte, Wukong continue sua missão. Na manhã seguinte, Wukong, Baji e Xiao partem para o esconderijo dos demônios. A jornada é marcada por momentos de brincadeira e risos, embora Wukong tente manter uma postura séria para ser respeitado. Ao chegarem ao covil, eles encontram um grupo de demônios que acabaram de voltar de uma caçada. Xiao, disfarçada como uma demônio raposa com a ajuda de Wukong, que lhe deu uma cauda, consegue enganar o líder do grupo. Eles dizem estar ali para participar da grande reunião de demônios, organizada pelos 3 reis superiores. O líder do grupo, convencido pela atuação de Xiao e pelo disfarce de Wukong, leva-os para dentro do covil. Wukong,
Querendo executar seu plano, pede para conversar com o líder em particular, enquanto Baji e Xiao são enviados para ajudar os outros demônios a carregar as presas para a prisão. Aproveitando a oportunidade, Wukong assume a identidade do líder e começa a procurar os 3 reis demônios. Ele rapidamente encontra o local onde eles estão após ver alguns demônios menores levando comida para os reis. Wukong, disfarçado como o líder, começa a inventar uma história sobre ter encontrado um Wukong não muito longe dali. Sua fala suspeita levanta a desconfiança do Rei Leão, que começa a suspeitar do falso líder, revelando assim a farsa. Enquanto isso, Baji e Xiao são levados até os prisioneiros, que na verdade são moradores da Vila Lesa. Xiao, ansiosa para salvar seu povo, age rapidamente. Baji, querendo parecer heróico, pede que Xiao leve os moradores para um lugar seguro enquanto ele enfrenta os demônios sozinho. Baji, percebendo que não conseguiria lutar contra tantos demônios sozinho, decide fugir. Em vez de escapar para fora do covil, ele acaba se perdendo e vai parar na arena onde os 3 reis demônios estavam batalhando. Com a presença inesperada de Baji, Wukong é forçado a lutar para protegê-lo. Durante a batalha, os 2 acabam sendo engolidos pelo Rei Leão. Dentro do estômago do rei, Wukong usa seu bastão mágico para atacar o rei de dentro para fora. Com os ataques, o Rei Leão implora por misericórdia, prometendo até se arrepender de seus atos. Com a promessa de arrependimento, Wukong decide poupar o Rei Leão. Para evitar mais problemas, o rei leva Wukong, Baji, Xiao e os prisioneiros de volta para a vila, usando o demônio elefante como transporte. À noite, depois que parte dos prisioneiros é libertada, os moradores organizam uma festa para comemorar a vitória. Durante a festa, os reis Leão e Elefante aparecem para convidar Wukong e os outros para um banquete em seu palácio. Wukong, desconfiado de que algo estava errado, decide ir sozinho. Ele pede que Baji e o Jing fiquem para proteger o monge Tang e os moradores, caso algo inesperado aconteça. Ao chegar ao palácio dos reis demônios, Wukong descobre que o rei Avestruz, mais forte que os outros 2 reis, também está presente. O rei Avestruz começa a provocar o Wukong, tentando irritá-lo. As provocações do rei Avestruz deixam seus 2 irmãos, os reis Leão e Elefante, visivelmente nervosos. Com o passar do tempo, as palavras do rei Avestruz se tornam insuportáveis para Wukong, especialmente quando ele mostra sua verdadeira força para intimidá-lo. Percebendo que o clima estava tenso demais, o Rei Leão intervém para acalmar a situação. O Rei Avestruz, decepcionado, decide deixar a reunião, dizendo que precisava descansar. Após a saída do Rei Avestruz, Wukong continua conversando com os 2 reis que restaram. No entanto, ele não percebe que o Rei Avestruz havia ido até a vila para capturar o monge Tang e massacrar os moradores. Quando Wukong retorna à vila, ele fica chocado ao ver a destruição. Depois de descobrir que o monge Tang e seus 2 discípulos foram capturados pelo Rei Avestruz, Wukong vai imediatamente ao covil dos reis demônios para tentar salvá-los. Enquanto isso, o monge Tang e seus 2 discípulos estão amarrados na cozinha dos demônios. O Rei Elefante, que sempre quis devorar o monge, aproveita a oportunidade e se prepara para comê-lo imediatamente. Wukong chega ao covil, mas não encontra ninguém além dos demônios menores. Depois de interrogar um deles, descobre onde seu mestre está sendo mantido. Ele segue para o centro da montanha Situo, acompanhado por Xiao, em busca do monge Tang. Ao ver 2 demônios carregando tochas, Wukong deduz que o monge Tang deve estar sendo mantido na cozinha. Ele invade a cozinha e, em um piscar de olhos, uma luta intensa se inicia. Com habilidade e rapidez, ele neutraliza todos os inimigos sem dificuldade. Quando não encontra seu mestre com os 2 demônios, Wukong fica furioso e começa a culpá-los por não protegerem o monge adequadamente. Baji, incomodado com as acusações, também culpa Wukong por ter deixado o grupo para ir festejar com os reis demônios. A discussão entre eles fica intensa. Sentindo-se frustrados e traídos, Baji e Wu Jing decidem abandonar Wukong, deixando-o para enfrentar os demônios sozinho. Enquanto isso, Xiao, sozinha, vai até o local onde os prisioneiros estão e aproveita que os demônios não estão vigiando para libertar todos. No palácio dos 3 reis demônios, eles discutem como irão devorar o monge Tang. No meio da conversa, um dos demônios menores chega correndo para informar que os prisioneiros foram libertados e que Sun Wukong estava causando problemas. O rei Avestruz, furioso, decide ir pessoalmente enfrentar Wukong. Durante a batalha, ele captura Xiao e massacra os prisioneiros diante dos olhos de Wukong, que, impotente, só pode assistir com ódio e tristeza. Wukong, consumido pela raiva, leva o corpo de Xiao para os céus para confrontar o Buda, exigindo explicações. Ao chegar ao Palácio Celestial, Wukong começa a gritar com o Buda, acusando-o de ter permitido que os 3 demônios da montanha Situ causassem tantas mortes. O Buda aparece e revela que, na verdade, Xiao era uma manifestação criada como parte de um teste para o monge Tang. Ele explica que tudo fazia parte de uma provação para medir a fé e a determinação do monge.
O Buda também revela que os 3 reis demônios faziam parte desse teste para ver se o monge Tang seria capaz de enfrentar e superar as dificuldades em sua jornada ao oeste. Mesmo após a explicação, Wukong continua furioso, sentindo-se enganado e traído. Enquanto isso, Baji e Wu Jing, ainda se sentindo culpados por não terem conseguido proteger o monge, decidem se separar e seguir caminhos diferentes para não terem que lidar com a vergonha de seu fracasso. No entanto, ao lembrarem dos momentos que passaram juntos durante a jornada, Baji e Wu Jing começam a se arrepender. Confusos, eles não sabem se devem continuar separados ou voltar para ajudar Wukong. Durante a batalha contra os demônios, Wukong descobre algo surpreendente. O cavalo do monge Tang era, na verdade, um dragão disfarçado. Com a ajuda do dragão, Wukong não precisaria lutar sozinho contra os exércitos de demônios. Sem perder tempo, Wukong avança contra milhares de demônios, tendo o dragão ao seu lado. A batalha é interrompida com a chegada dos reis Leão e Elefante, que se preparam para lutar novamente contra Wukong. Enquanto isso, o rei Avestruz permanece em seu trono, conversando com o monge Tang, que ainda está vivo. O rei Avestruz explica que, para devorar o monge, eles precisariam de sua permissão. Se o monge não consentisse, comê-lo seria o mesmo que devorar um humano comum, sem nenhum benefício especial. Quando Wukong está prestes a enfrentar os reis Leão e Elefante, Baji e Wu Jing aparecem para ajudar. Compreendendo que seus amigos vieram para apoiá-lo, Wukong decide ir diretamente atrás do rei Avestruz. Chegando lá, Wukong fica chocado ao ver o monge Tang são e salvo. Consumido pela fúria, ele parte para cima do rei Avestruz. A luta final se intensifica, com ambos os combatentes cientes de que apenas um sairá vitorioso. Os golpes são devastadores e quase impossíveis de defender. Durante a batalha, quando Wukong está à beira da derrota, o monge Tang finalmente fala. Se tivesse que morrer devorado, ele preferia que fosse para salvar Wukong. Ele pede apenas que o rei Avestruz poupe Wukong. O rei Avestruz não perde tempo e avança rapidamente para devorar o monge. Nesse momento, Wukong, tomado pela ira, acaba se transformando. Após conseguir libertar o monge Tang, ele se prepara para dar o golpe final no rei Avestruz. Quando estava prestes a acertá-lo, o Buda aparece repentinamente e interrompe Wukong, impedindo-o de matar o rei. O Buda revela que apareceu para informar que o monge Tang finalmente passou em sua prova, permitindo que eles continuem sua jornada para o oeste em busca das escrituras sagradas. Wukong, ainda furioso, tenta argumentar, mas o Buda explica que tudo fazia parte de um teste divino para avaliar a fé e a determinação do monge Tang e de seus discípulos. Com o fim da batalha, o grupo de Wukong se reúne novamente pronto para retomar a jornada.